A inteligência artificial cruzou uma linha que a própria indústria de tecnologia teme. A Anthropic, uma das gigantes do setor, criou um modelo tão eficiente em invadir sistemas que decidiu esconder o código do público. Hoje, vamos entender o que o Claude Mythos realmente descobriu nas estruturas da internet e onde o risco real se separa do marketing corporativo. Mas antes da gente mergulhar nos códigos da internet, já deixa o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a bater a meta de 10 milhões de inscritos. Beleza? Bora lá! A corrida pela inteligência artificial costuma seguir um padrão bem claro. Uma empresa desenvolve um novo modelo, anuncia suas capacidades ao mundo e libera o acesso para dominar o mercado. Foi assim com quase todos os grandes lançamentos recentes do Vale do Silício. No entanto, a desenvolvedora Anthropic quebrou essa regra do jogo de uma hora para outra com a criação do Claude Mythos Preview. A companhia de tecnologia desenvolveu essa versão com um foco específico em programação e análise estrutural de códigos. O objetivo inicial era criar uma ferramenta de assistência avançada para desenvolvedores de software. O problema é que o resultado pegou a própria diretoria de surpresa. O sistema não apenas compreendia a lógica da programação de forma excepcional, mas demonstrava uma habilidade autônoma de encontrar falhas de segurança e de criar métodos executáveis para explorar essas falhas de forma instantânea. Em outras palavras, a máquina se mostrou uma ferramenta altamente qualificada para ataques cibernéticos. Diante desse cenário prático, a direção da empresa tomou uma decisão inédita no atual boom tecnológico. A nova versão não seria disponibilizada ao público geral. A empresa classificou o próprio produto como um risco iminente de segurança global, sob o argumento de que a liberação ampla tornaria praticamente qualquer sistema digital vulnerável em um curto espaço de tempo. A narrativa oficial aponta que o mercado global de software não possui as barreiras necessárias para enfrentar um modelo com essa capacidade de automação ofensiva. Isso marca a primeira vez que uma das principais competidoras do setor opta publicamente por esconder sua criação mais avançada por receio direto das consequências físicas no mundo real. Quando o debate envolve falhas de segurança digital, a percepção da maioria das pessoas costuma focar no vazamento de e-mails pessoais ou na perda de acesso a redes sociais. O cenário analisado e divulgado pela equipe técnica do novo modelo atinge o coração da nossa sociedade conectada. O alvo principal das capacidades de invasão da ferramenta não são os usuários comuns, mas a infraestrutura base que sustenta o funcionamento contínuo de nações inteiras. As vulnerabilidades localizadas pela máquina afetam diretamente o código estrutural de servidores essenciais e de plataformas móveis como o Android e o iOS. O impacto disso escala rapidamente quando percebemos que a ameaça potencial engloba os sistemas dos bancos, locais onde o patrimônio global transita ininterruptamente a cada segundo. A rede de exposição inclui também o controle de infraestruturas físicas civis, as câmeras de segurança das cidades e os bancos de dados hospitalares que abrigam os prontuários médicos confidenciais de milhões de pacientes. Rastrear e encontrar brechas operacionais em ambientes desse nível exige equipes de profissionais altamente especializados. Exige um estudo focado em arquitetura de redes,
conhecimento histórico de software e muito trabalho manual. O que o modelo revelou foi a possibilidade de transformar um trabalho artesanal complexo em uma linha de produção industrial de invasões. Sem a necessidade de intervenção humana detalhada, o sistema consegue analisar códigos massivos em frações do tempo que uma equipe sênior levaria para finalizar o trabalho. A preocupação governamental se concentra na democratização dessa ameaça. Um cenário onde a ferramenta cria o método exato de quebra de segurança de uma instituição financeira de forma automatizada, retira do jogo qualquer noção de defesa prévia. A compreensão do risco exige observar os resultados obtidos em ambientes de teste fechados. Durante as avaliações de poder de processamento, a atenção do projeto foi direcionada para estruturas antigas e fundamentais de comunicação digital. Muitas dessas linguagens foram construídas décadas atrás e operam discretamente no fundo das grandes transações da rede moderna. O resultado mais simbólico desse processo envolveu o sistema operacional OpenBSD. Trata-se de uma base computacional reconhecida na comunidade global pelo seu foco extremo em segurança, sendo constantemente utilizada por instituições para blindar servidores contra invasões externas. Durante a sua varredura, a inteligência artificial da empresa identificou uma falha de segurança severa escondida no código dessa arquitetura. O mais assustador dessa história é que essa falha ficou ali, escancarada e não detectada por quase 27 anos. Ao longo de quase 3 décadas, equipes humanas de revisão e ferramentas tradicionais de detecção de vírus de diversas corporações falharam em enxergar a abertura. Para além desse caso pontual, a máquina também encontrou e detalhou múltiplas falhas de segurança graves dentro do núcleo de outro sistema crítico, o Linux. O chamado kernel do Linux atua como a espinha dorsal invisível para a esmagadora maioria dos servidores de computação em nuvem que garantem o acesso mundial à plataforma de comunicação e serviços de vídeo. A capacidade de um modelo de linguagem em dissecar essas estruturas gigantescas e expor fraquezas desconhecidas pela comunidade global serviu como o argumento principal da empresa para paralisar o lançamento. O evento deixou evidente que softwares que o mundo considera inabaláveis estão repletos de fragilidades, esperando o poder de processamento correto para virem à tona. Para justificar essa censura, a empresa soltou um relatório técnico gigante com mais de 240 páginas, expondo os métodos, os cenários de teste e as decisões comportamentais da ferramenta no laboratório. O documento, no entanto, provocou reações diversas entre pesquisadores pela forma peculiar com que descreveu o funcionamento do modelo. Ao longo das análises oficiais, os avaliadores inseriram conceitos que escapam totalmente ao pragmatismo da engenharia de software. O texto documenta abordagens sobre o suposto temperamento da inteligência artificial e tenta estruturar um perfil de personalidade ativo para a máquina. Em algumas de suas seções, o relatório de segurança argumenta que o modelo exibe inclinações para debates filosóficos complexos, utilizando como base de comprovação as respostas onde o sistema cita pensadores clássicos. A abordagem textual atraiu o ceticismo imediato de desenvolvedores e da imprensa técnica. A objeção da comunidade científica reside na tentativa de humanizar o que, essencialmente, é um grande motor de processamento estatístico de palavras. A ferramenta recorre a textos de filósofos, não pela formação de um pensamento próprio, mas pela absorção das bases de dados massivas de textos humanos que a alimentaram durante o treinamento.
Acadêmicos começaram a questionar se a linguagem adotada pela empresa sinalizava uma intenção precipitada de apresentar o modelo ao mundo como um passo próximo à inteligência artificial geral, o estágio em que as máquinas raciocinariam como seres humanos. Aplicar conceitos psicológicos a um analisador de códigos gerou as primeiras dúvidas concretas sobre a transparência do relatório de risco. A simples promessa técnica de um sistema capaz de varrer os pilares da economia fez os níveis de alerta saírem dos laboratórios privados da Califórnia e chegarem à administração governamental. A indicação de que estruturas críticas de proteção global estariam imediatamente obsoletas provocou movimentação atípica e apressada na capital dos Estados Unidos. Diante do risco projetado sobre a base financeira nacional, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos agiu em conjunto com o Banco Central do país. As duas entidades lideraram a coordenação de reuniões de caráter emergencial, convocando chefes executivos e líderes de segurança da informação dos principais bancos privados americanos. O plano central foi estabelecer uma comunicação direta entre as forças de inteligência do Estado e as corporações financeiras privadas para medir com exatidão a vulnerabilidade da malha de pagamentos contra um ataque automatizado dessa proporção. Para você ter uma ideia da gravidade, essa reunião juntou líderes que costumam ser rivais no governo americano. Isso deixou claro que o medo de um colapso bancário era maior que qualquer briga política. O setor financeiro moderno opera integralmente sobre camadas complexas de software conectado. O conceito de que um adversário poderia utilizar inteligência artificial para mapear rotas de invasão em tempo real força as autoridades a desenharem protocolos de contingência que a economia não possui atualmente. A resposta coordenada dos órgãos americanos validou a premissa de que os governos começam a tratar ferramentas cibernéticas com o mesmo grau de protocolo aplicado a ameaças físicas de segurança nacional. A decisão de arquivar o lançamento ao público não pode ser analisada sem levar em conta o cenário político em que a criadora da ferramenta atua. Para compreender os motivos que impulsionaram a postura de bloqueio, é indispensável observar os recentes confrontos institucionais que a empresa travou diretamente com o Comando Militar Americano. Nos meses que antecederam o anúncio dessa versão da tecnologia, a desenvolvedora enfrentou uma disputa direta com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O centro de tensão envolveu a recusa da corporação em flexibilizar o licenciamento de seus modelos de linguagem para aplicações específicas de segurança do Estado. As Forças Armadas buscavam integrar capacidades avançadas de análise digital em seus programas internos. A direção da empresa de tecnologia impôs barreiras através de seus termos de uso, rejeitando qualquer acordo que permitisse a aplicação de suas inteligências em aparatos de vigilância em massa da população ou em armas controladas por IA. A posição defensiva resultou em atrito operacional de alto escalão. Integrantes da liderança militar propuseram isolar a desenvolvedora no mercado, sinalizando com retaliações econômicas que impediriam os grandes contratantes do governo federal de firmarem novos negócios com a corporação. A resposta judicial veio na sequência, estabelecendo um litígio público que ainda reverbera no setor de tecnologia militar. O histórico desse impasse corporativo indica que o atual bloqueio de lançamento da ferramenta investigativa não é um ato de preocupação fortuito. Ele representa a continuidade de uma diretriz interna
voltada para dificultar a transformação direta de suas criações em sistemas abertos de guerra, mesmo que o oponente seja o seu próprio governo. Recuar da exposição pública não representou o abandono do potencial comercial da ferramenta tecnológica? No momento em que fechou as portas do seu laboratório para o mercado geral, a empresa construiu rapidamente uma solução de mercado exclusiva voltada apenas para o núcleo mais rico do ecossistema de dados. A estratégia recebeu o título institucional de Project Glasswing. O modelo operacional se apresenta como uma aliança restrita. A companhia articulou o acesso antecipado de sua inteligência investigativa para corporações da dimensão da Apple, Amazon e Google, agregando ao grupo também entidades centrais na estruturação da internet, como a Linux Foundation. O acordo firmado estabelece que esse conselho de gigantes utilizará o processamento da máquina em ambientes fechados para inspecionar profundamente suas próprias malhas operacionais. A intenção dessa iniciativa conjunta é garantir que as empresas com maior capital de mercado encontrem os erros em seus bancos de dados e apliquem atualizações de defesa meses antes do sistema estar acessível para uso externo por atores maliciosos. Eles também doaram rios de dinheiro para ONGs que ajudam a manter a internet funcionando, financiando essas varreduras de proteção. Sob a perspectiva mercadológica, o formato de aliança evidencia um movimento estratégico no setor financeiro. Ao reter o modelo sob o discurso de proteção humanitária e convertê-lo em um serviço privado de blindagem para as marcas mais valiosas do mundo, a empresa do Vale do Silício assegura contratos de defesa milionários. Ela fortalece uma posição onde dita as regras do risco global enquanto fatura, vendendo exatamente o antídoto que controla. O tom de alerta, propagado inicialmente pelo relatório técnico, começou a enfrentar fortes contestações no momento em que especialistas independentes em segurança da informação revisaram minuciosamente o documento. Um dos pilares do sucesso relatado pelo modelo focado em ataque era a sua alegada capacidade de destruir as defesas completas de programas complexos e extremamente vigiados, como o navegador Mozilla Firefox. Contudo, uma análise rigorosa do detalhamento da metodologia revelou omissões vitais nas notas técnicas da pesquisa. Para que a inteligência artificial conseguisse formular o passo a passo da invasão de forma eficiente no navegador, a equipe de cientistas retirou intencionalmente a principal camada de segurança de fábrica do software. Eles desativaram o mecanismo de sandbox, que é o ambiente isolado programado especificamente para impedir que uma ação suspeita feita dentro da janela do navegador afete o sistema operacional como um todo. Resumidamente, a máquina conseguiu realizar invasões espetaculares somente após os desenvolvedores removerem as defesas que teriam barrado o acesso inicial. Na prática, foi mais ou menos assim. É como se você contratasse uma equipe para testar a segurança de um banco, mas antes mandasse desligar as câmeras e deixasse a porta do cofre aberta. A constatação dessas manipulações do ambiente de teste alterou drasticamente a percepção de pesquisadores. As revelações sugerem que o poder prático e incontestável da ferramenta em situações do mundo corporativo real, operando contra mecanismos que se reparam de forma dinâmica, foi substancialmente amplificado no papel. Esses furos na metodologia levantaram suspeitas, abrindo uma nova frente de investigação.
Uma parte da comunidade de código aberto decidiu colocar a narrativa de perigo iminente à prova, utilizando ferramentas que já estavam disponíveis livremente na internet. Os analistas mapearam as coordenadas exatas das falhas descritas no relatório oficial, envolvendo plataformas históricas, e submeteram esses mesmos parâmetros a IAs de custo baixo e estrutura infinitamente inferior. Os dados processados entregaram resultados que desestabilizaram o impacto original da descoberta. Modelos acessíveis de IAs baratas, que custam quase nada para rodar, executaram com sucesso a mesma investigação estrutural. Sistemas menores e simplificados não encontraram obstáculos para detectar o exato erro oculto de 27 anos nos códigos do OpenBSD, além de expor as mesmas fraturas operacionais do núcleo de outros programas clássicos. A replicação evidenciou de forma técnica que as capacidades do projeto mais recente da Anthropic não consistiam em uma magia incompreensível, mas eram reflexo de um avanço coletivo na capacidade das IAs de processarem imensos volumes de informações lógicas de forma simultânea. Essa constatação fortaleceu a hipótese do uso intensivo de marketing do medo. Críticos argumentam que superdimensionar o perigo de uma tecnologia garante visibilidade extrema no mercado financeiro e intimida agentes legisladores. O pânico institucional facilita a aprovação de regras estatais pesadas que as companhias de topo têm capital financeiro de sobra para absorver. Em paralelo, regulações de extrema rigidez destroem laboratórios médios e iniciativas públicas, asfixiando competidores menores em processos judiciais antes mesmo de conseguirem lançar produtos reais no tabuleiro comercial. Ao desconsiderarmos os truques corporativos e o inflacionamento mercadológico, o ponto central estabelecido pelo episódio traça um limite perigoso no avanço da tecnologia mundial. Se a capacidade relatada é um perigo presente ou uma ferramenta em evolução natural, o fato imutável é que a automatização completa da identificação de vulnerabilidades estruturais deixou de ser uma tese acadêmica e tornou-se parte concreta do mercado atual. Nenhuma empresa domina os códigos lógicos para sempre. Laboratórios operados por potências estatais, adversárias e grupos independentes financiados de forma ilícita alcançarão os níveis demonstrados nesse evento. O esforço deixa de girar em torno da restrição do acesso ao código oficial criado no Vale do Silício, avançando para a preparação veloz das estruturas mundiais contra gerações de robôs especializados em destruição arquitetônica. O verdadeiro risco no xadrez global se materializa quando essas máquinas forem incorporadas silenciosamente aos arsenais de ataque de governos soberanos. A guerra moderna não precisa mais de tanques de guerra. Ela acontece nos cabos de rede e foca no potencial estratégico de neutralizar as ferrovias digitais do inimigo, derrubando a logística bancária, as comunicações de emergência médica e o controle integrado de energia elétrica de um país com algoritmos operando sem intervenção humana diária. O panorama revelado pelo caso atua como a confirmação definitiva de que as barreiras civis tradicionais serão o principal e mais desprotegido campo de batalha para as próximas décadas em embates mundiais. A automação da guerra digital já começou. E entender esse cenário deixou de ser ficção para virar uma questão de sobrevivência. O mundo está mudando muito rápido e a informação clara se tornou a nossa melhor linha de defesa. E é exatamente para manter essa pesquisa ativa, trazendo análises complexas de forma independente, que a nossa comunidade é tão importante. Por isso, hoje,
Temos um salve especial aos curiosos de plantão. Salve para Daniele Godinho, salve para o Roberto Carlos, salve para DJ Alexia Infinity, salve para Branca Sunnerblume, salve para Feitos de Luz, salve para José Walter Silva, salve para o Oswaldo MKN, salve também para o Paulo Idelfonso de Souza. Vocês são pra lá de fera, viu? E a coroa de hoje vai para o nosso apoiador Top 1, um super salve para o Matheus. Valeu por acreditar e fortalecer o nosso trabalho aqui no Top 10. Quer apoiar o nosso projeto, aparecer aqui nos vídeos e também ter benefícios exclusivos? Clica em Seja Membro, aqui embaixo, e bora fazer parte dessa comunidade de curiosos, beleza? Se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder as nossas próximas análises nos vídeos, beleza? Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.